não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Agora ficar de pé para fazer uma oração aqui. O presbítero Kleber vai trazer uma oração maravilhosa, porque eu vou ser operado amanhã, os horários já estão passados a faca. E ele vai lá, o sondar nós, que vai ser terça-feira. Amanhã vai baixar também no hospital para operar o braço dele. A Carmen que levou um médico lá, então Deus. Então eu vou fazer uma oração pedindo para Jesus estar conosco junto desse mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como a gente ainda não pode fazer Apresente a sua família, seu familiar. na câmera, depois tu vai no YouTube e manda. Nossa, Sabe a identificação tem uma aí. no meio da tela? Você que está precisando de um milagre urgente. Só publicar. Não perca essa esperança, não perca a fé, porque Jesus está ao Tu seu lado. seleciona esse. Quando chegar no fim do culto. Simplesmente use a sua fé. Aí que enquanto a gente não pode fazer. Coloque a sua fé em ação. Como vídeo. Não esmoreça, não caia no meio do caminho. Persista, porque o inimigo está furioso, querendo tragar você e sua família. Os últimos dias estão aí. Jesus está voltando. Jesus já voltou, Ele está chegando. Ele está chegando. Coloque a sua fé em ação. Faça com esmero, faça com zelo. Coloque a sua fé em ação, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Nós apresentamos o Mestre, o teu Filho, Pai querido, o Senhor guardião da igreja. Ó meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, colocamos o teu Filho, ó Pai, aos pés da cruz. Ó Deus, desça sobre os médicos. Coloque as mãos do Senhor sobre as mãos do médico, Pai querido, para que ele seja operado e seja, Senhor amado, curado, Pai querido. Não deixe raiz nenhuma do mal, ó Pai. Arranca, Senhor, da medula óssea, Senhor, do sangue, ó Pai querido. Ou essa enfermidade que está atrapalhando o teu filho, oh Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, Ele tem um aprisco para cuidar, ó Pai. Então, Senhor, dá coragem, dá ânimo, dá força. Oh Senhor amado, apresentamos também, Senhor, o teu filho, o irmão que fará a cirurgia terça-feira, irmão da nossa, Pai. Em nome de Jesus, apresentamos eles. E também, Senhor, apresentamos a igreja, a pessoa, Pai querido, os teus filhos, aqueles que estão assistindo a live. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, humildemente pedimos a sua misericórdia, humildemente entramos na tua presença, meu Deus. Abençoa o pregador, Senhor, que vai passar a mensagem, que vai pregar e vai ser canal de bênção para a igreja. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos pedir para trazer a mensagem em João 8, 1 a 12. Vamos lá. Pronto? Vamos lá, todo mundo, vamos orar. Vamos ver aqui. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério.
E na lei que mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistia na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, ao começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a vida da luz da vida. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no coração. Aleluia. Glorioso Deus, amado e querido Pai, Senhor Jesus, nesse momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha interceder por nós nessa noite, nessa oração, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha através das nossas carnes, dos nossos corações, interceder por nós nesse momento, meu Pai. Interceda, Jesus, Espírito da verdade, Espírito da misericórdia, venha interceder pelo nosso pastor, venha interceder pela pastora Yolanda também, Senhor, venha interceder pelos nossos irmãos, Senhor Jesus. Nós pedimos, nós clamamos, nós oramos, nós jejuamos em Teu nome, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, interceda por nós nessa noite, meu Pai. Venha agraciar com a Tua bondade e misericórdia nessa noite, Senhor. Venha ficar conosco, Senhor. Nos clama, Senhor, a mim. Clama-te a mim, responderei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Senhor. Nós pedimos, nós clamamos, Senhor. O Senhor sempre nos atende, meu Pai. Eu peço a Ti que o Senhor revele as coisas ocultas que ainda não sabemos sobre as nossas vidas, sobre a vida de nossos irmãos, Senhor. Que nós podemos ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo através da boca do nosso pastor Peri, que o Evangelho de Cristo entre na nossa orelha e fique no nosso coração também, não somente saia pela próxima orelha, mas more e faça morada no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, a palavra do Espírito Santo de Deus. O santo nome do Senhor sobre as nossas vidas tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós pedimos e clamamos, Senhor. Honrai o Teu nome, Jesus. Honra e glória, Senhor, a Ti, meu Pai querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Quais foram os pecados que Jesus apagou? Todos os pecados do mundo. Se nós não cremos nesse Evangelho, nós jamais vamos conseguir entrar no reino do céu. Jesus nos deu a salvação eterna. A salvação eterna significa eternamente viver com Jesus. Nós oramos ali e vimos céu, rio azul, céu, terra que não tem mais, é ouro e cristais as ruas, choro não tem, tristeza não jamais, nada vai ter. Então quem é que fez? Jesus nos deu a salvação eterna. Não existe ninguém nesse mundo que não possa ser redimido se crer em Jesus como seu Salvador. Não tem ninguém que não pode ser um vencedor nesse mundo, tu crendo que Jesus é o teu Salvador. Essa igreja ela não vai subir, mas todas essas igrejas que estão sentadas aqui vão subir. Cada um é uma igreja. Cada um de nós temos que estar preparado para o noivo. Nós temos que estar preparado, cada um, para que nós subimos.
nós sabemos se nós estamos fazendo as coisas certas ou erradas. Por isso que na hora de nós oramos, examinar-se, pois, o homem a si mesmo, depois que coma. Porque muitos estão doentes, estão sofrendo, estão angustiados, e muitos já estão dormindo do outro lado da faixa. Tem um lugarzinho ali que eles botam ali, e ali eles ficam naquele lugar lá e não incomoda mais. Então estão lá, né? Então Jesus como seu Salvador, ele salvou todos nós. Se algum pecador que sofre com pecado é porque não entende que Jesus já libertou de todos os seus pecados por meio do batismo e a crucificação. Jesus, ele batizou, fez o primeiro 50% da obra que ele veio aqui na terra, carregar os teus pecados e jogar do Rio Jordão, jogar todos os pecados para o mar morto. E o Rio Jordão está secando, vocês sabiam, né? Vocês olham, examinam que até o Rio Jordão está secando. Na época de Jesus, quando era para passar para o outro lado, o Rio Jordão estava nas ribanceiras, saindo para fora. Quando botaram o pé ali, a Arca da Aliança na frente, cantando, e aquele rio foi levantou de um lado e do outro, e o povo passou a pé. Pé enxuto, porque a mão divina estava. A mão divina quer tocar no teu coração hoje. A mão divina quer chegar até no profundo da tua alma hoje e dizer por que tu sofre, por que tu está angustiado, por que tu está desanimado, por que tu está fazendo isso, porque tu não está crendo em mim. A causa eu não posso fazer todas as coisas, a causa tem alguma coisa que eu não faço. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que olhar se ele está fortalecendo nós. Nós temos que olhar para dizer: Senhor, tu está me fortalecendo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa caminhada tão dura, tão sofrimento. O batismo e a crucificação, porque o salário do pecado era a morte. Como ele pegou todos os pecados do mundo, ele passou a ter que morrer na cruz por nós, para nos libertar. Porque senão nós íamos morrer e nós somos covardes, não vamos, mas nós estamos vendo quanto está o amor esfriando. 24:12 de Mateus, ele diz que no final do tempo a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria de quase todos. Não está esfriando, está congelado já. Nós olhamos aqui, né, em 3 ilhas, dessas aqui que vocês olharam, depois vocês podem ver, examinar, do Havaí, aquele povo todo foi, morreu tudo. Queimou todos os carros, queimou todas as casas, das mais lindas casas, mais bonita que fosse. E então, para Deus, para terminar, ele diz que ele não, porque eles estão servindo deuses que não é Deus coisa nenhuma, é diabo. O diabo se coloca no lugar de Deus. Quando aquele papa pega e coloca lá e diz: ó, esse aí vai ser uma santa, isso e aquilo, ele fala em latim, e ele vai dizendo Romivi, Iramatsukai, ele vai dizendo assim, ó, alguém vai tomar posse dessa vida. Quem vai tomar posse é o Satanás, que vai tomar posse naquela vida, porque aquela pessoa que eles botaram ali para dizer que fez milagre. Se eu fosse fazer milagre, se eu ia ser, eu tenho mais de 10 mil milagres de cura de câncer. Então, por que alguém pode dizer que pode fazer alguma coisa sendo aqui na terra? 64:6, bota lá de Isaías. Então, nós temos que ver. Todos nós temos que conhecer o segredo da salvação e crer nele. Jesus levou sobre si todo o nosso pecado por meio do seu batismo e foi condenado. Por eles, morrendo na cruz.
64, 6. Todo mundo lê ali. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Não, tá bom aí. Vocês olharam como é que Deus trata nós? Vocês já passaram e pensaram o que é o imundo? O imundo é aquela pessoa que quando chega na frente de uma casa, na frente de um restaurante ou num lugar pedindo uma comida, sai daqui imundo, sai. Não incomoda imundo, sai longe daqui, vai longe. Deus ele nos coloca porque nós como imundo e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Porque nós não temos justiça perante a Deus. Ele diz em 14, 12, em verdade te digo, todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ou maiores ainda, porque eu vou junto ao Pai. Eu pergunto para você agora, você crê em Jesus, você vai levantar a mão e vai dizer que crê, mas está mentindo, não está crendo, porque tu não está fazendo a mesma obra. Lá em 17 de Marcos, capítulo 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Mais de 75 mil milagres ele fez. Escreveram na Bíblia 25. Então nós olhamos, mas eu estou pregando o evangelho que Jesus trouxe aqui para a terra. O verdadeiro evangelho primitivo. O evangelho que não tem falha. Nós não podemos dizer que temos pecado. Nós temos que dizer que nós somos mais e mais e mais que vencedor em nome de Jesus. Porque quem está dentro de nós é o Espírito de Deus. Volta 36, 27 de Ezequiel. Nós olhamos e vimos, você deve crer na salvação da água e do Espírito, a eterna salvação de todo o nosso pecado. Você deve crer no grande amor de Deus que já tornou um justo. Creia que Ele fez para a sua salvação no Rio Jordão e na cruz. Então é os dois lugares, os dois maiores milagres que Ele fez. E ele disse, e os apóstolos estavam com ele 3 anos e meio e não foram batizados com o Espírito Santo. Daí eu disse, mas por que 3 anos e meio? E Jesus na última noite disse assim, Pedro, Satanás quis te peneirar como peneira trigo, mas eu roguei ao Pai que isso não acontecesse. O dia que tu te converte, tu vai ajudar o teu irmão. Pedro olhou com a arrogância dele, com aquele peitinho de pombo e dizendo, Senhor, mestre, eu vou preso por ti, eu vou morrer por ti, mas jamais eu vou te negar. Jesus olhou e disse, não é assim não. Hoje, essa noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes que me conhece. Essa noite, antes que o galo cante, tu já vai me negar 3 vezes. E depois nós olhamos que Jesus fez uma quebra de maldição nele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro. Daí para ele poder fazer a obra, porque senão não podia, ele tinha negado Jesus 3 vezes. E ele duvidou que ele ia negar. Então nossas palavras têm um poder sobrenatural. Se tu dizer que a tua casa, a tua família, teu lar, tudo vai ser uma bênção no dia de hoje, amanhã e para sempre, vai ser. Se tu guarda os mandamentos, vocês viram ali, eu lendo ali os estatutos e os mandamentos que eu ordenar hoje e o juízo de Deus. Olha Salomão, Davi brigou, fez guerra, nunca ninguém pôde tocar a espada nele, porque a mão divina estava nele. Tudo ele vencia. Mas ele falou para Salomão, 2 vezes ele apareceu para Salomão. Um dia, o Salomão, para inaugurar a igreja, ele matou 22 mil boi e 120 mil ovelhas.
Então, Deus se agradou, disse, o coração desse homem é bom. Então ele apareceu de noite e falou com Salomão. Mas é o que eu li ali. Se você fizer o que é reto perante Deus, meu povo que se chama pelo meu nome, orar, humilhar e arrepender dos seus maus caminhos, então do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não sei como é que está a tua terra, qual é o problema que está na tua vida, mas nós temos uma solução muito grande, que é a cruz de Jesus e o batismo de Jesus, a morte dele. Ninguém podia ser condenado à madrugada, que nem Jesus foi levado às 9 horas. A hora sexta, que era às 9 horas, começava às 6 horas, e às 9 horas ele já foi condenado. A hora terceira, ele já estava condenado à morte, e a hora sexta, ele já estava lá, botando os pregos nas mãos, os cravos nos pés, pendurado na cruz até a hora, até as 15 horas, que era a hora 9. Então, ali o céu escureceu. Quando chegou, se vocês olhavam aí, era 8 horas da manhã. Agora aconteceu, não faz 4 meses, 5 que aconteceu isso. 8 horas da manhã ficou mais escuro que um dia, mais escuro tudo aquilo ali, aquela tempestade levantou de uma maneira, e o fogo, e o vento até 300 km por hora, o fogo estava aqui, e aquilo já levantava aquelas palhas com fogo, já jogava lá adiante, e lá era queimando casa, era queimando carro, era queimando tudo, e as pessoas corriam para o mar, a água, para se defender da água que adiantava, e o calor era tão grande que a hora que tirava a cabeça de cima da água para poder botar o fogo, tinha um calor de 200 graus. Ele era assado na hora. Então, se nós não vencer com o Evangelho de Jesus, porque ele disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Isso aí é os deuses do diabo, é o diabo, demônio e Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Então vem aí a Aparecida, vem tudo quanto é coisa, e as pessoas adoram esses demônios e pagam o preço. E nós pagamos o preço junto, por quê? Porque as pessoas não querem mais adorar o verdadeiro adorador, que deve ser aquele que adora em espírito e em verdade, que é Jesus Cristo. Jesus conhece todos os nossos pecados ocultos também. Algumas pessoas têm uma interpretação errada sobre o pecado. Elas acham que alguns pecados não podem ser redimidos, mas Jesus redimiu todos os pecados de cada um deles. O que tu colocou ali comigo? Ezequiel 36, 27. Olha lá, Ezequiel 36, 27. Porém, dentro de vós, o Espírito, reis no meu estatuto, guardeis os meus e os observareis. Não, só até aqui. É um versículo, só 27. Então ele disse, porém, dentro de vós o meu Espírito, nós podemos receber o Deus dentro de nós. Nós temos uma vida com Deus dentro de nós. É uma vida totalmente diferente. Nós temos carne, que nem essa mulher aqui que eu li para vocês é carne. Ela estava fora da espiritualidade de Jesus, e Jesus defendeu ela. Então, se nós temos carne, Jesus disse, olha, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito, não importa. É necessário nascer de novo. Se tem Deus dentro do teu coração, por que eu tanto estou pregando sobre o Espírito Santo? Por que eu estou pedindo tanto? Mas as pessoas, parece que elas levam aquela coisa assim, ó, vem no banho-maria, parece que aquilo ali não tem valor, parece que o pastor é não sei o quê, mas eu fico noites e noites e noites para trazer para vocês exatamente aquilo que nós devemos de andar. Imagina só, chegar na hora do juízo final, e ele diz, mene, texim, fosse pesado e deixado em falta, o teu reino foi tirado, vai para o inferno. Isso aí eu tive uma madrugada, vendo, e Jesus me mostrando o dia do juízo final.
foi a noite mais terrível quando me acordei. Eu não sei se meu coração está pulando 100 ou 200 por hora, porque aquelas pessoas tudo se agarrando e aqueles um descendo para o inferno e outros chamados e indo para o céu. E as mães vendo os filhos, ou pai, ou mãe, irmãos, descer para o inferno. Porque se nós olhamos, a Bíblia diz em 16:15, e de pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Se a pessoa não pagar o preço e não crer e não andar reto perante a palavra de Deus, ela não vai ser salva. Não adianta, porque ela vai ser condenada. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que não cumpra o que ele botou na Bíblia. Como ele diz lá em 21:8, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar que cabe é o lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então está tudo escrito lá, nós olhamos lá em Romanos também, todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar para Jesus que só Ele é Deus. Ele vai julgar segundo o que Ele achar escrito nos livros da vida. Ele diz que não vai olhar e vai julgar pela boniteza nem por nada. Ele vai olhar para o nosso coração. Deus não vê nós, não vê por fora, mas Ele vê o coração nosso como é perante a Deus. O que tu tem de crédito com Deus lá no céu? Como que tu pode pedir alguma coisa se tu não tem crédito? É a mesma coisa que tu passar um cheque ali, chega no banco, nada. É peixe, só nadou. É, nada. Mas se tu tem crédito ali, o rapaz na mesma hora chega e já pede, ó, quanto é que é? Quem viu? Ele vai ali, tá aqui, ó, carimbo, o cheque vai embora. Mas se tu não tem crédito, ele diz, é lamentável, meu filho, não tem, é peixe, está nadando. Então nós temos que cuidar muito, cuidar, um detalhe, mínimo detalhe, porque pode nos levar a... Jesus conhece todos os nossos pecados ocultos também. Algumas pessoas têm uma interpretação errada sobre o pecado. Elas acham que alguns pecados não podem ser redimidos, mas Jesus redimiu todos os pecados, cada um deles. Não há sequer um pecado nesse mundo que Ele tenha deixado para trás. A verdade é que não há mais pecado, porque apagou todos os pecados do mundo. Você conhece o Evangelho que remiu todos os seus pecados até o futuro? Creia nele e seja salvo de toda a sua glória a Deus. Amém. A mulher que foi apanhada em ato de adultério. Quantas pessoas no mundo cometem adultério? É a coisa que hoje está mais vergonhoso, a coisa que mais vergonhoso está quem comete adultério. Bota 6 de 1 Coríntios, capítulo 7 em diante. 1 Coríntios 7. 6, 7. Vamos lá. Só existir em vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a justiça, E não sofreis antes, mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas.
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Tais fostes alguns vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e usaria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês olham nessa parte assim, que está escrita por Paulo, e não avarento, os bêbados, esses não vão herdar o reino dos céus. Quando nós se unirmos com uma prostituta, 50% do nosso corpo passa para ela e nós largamos do nosso corpo 50% para aquela prostituta. Eu posso contar um testemunho grande. Casamento de um casal rico, empresário, e eles fizeram um casamento dos mais lindos lá na igreja. E passou, sim, 4 meses. Para 5, o rapaz marcou um horário para falar comigo. Lá eu usava hora por hora para atender cada pessoa. Tinha muita gente. Então tinha agenda que a secretária fazia e eu atendia. O rapaz tinha casado com uma moça maravilhosa, os pais maravilhosos, a mãe maravilhosa, e ele era maravilhoso, o pai dele maravilhoso, a mãe dele maravilhoso, tudo. E ele chegou e disse: pastor, eu casei com ela, era a coisa mais linda do nosso casamento. Era um verdadeiro casamento. Aquilo, quando eu ia chegando em casa, ela já estava pronta a minha toalha, já estava pronto tudo, já tinha o café na mesa. Se eu queria o chimarrão, ela perguntava o que é o chimarrão, ela já estava pronta, eu estava tomando banho, ela estava lá me secando, me ajudando, tudo. E agora ela ficou uma vergonha. Ela nem me olha para minha cara. Se eu quiser fazer café, eu faço, ela nem me olha para minha cara. Eu olhei para a cara dele e disse assim: tu pecou, tu teve adultério com uma prostituta. E aquela prostituição daquela mulher trouxe e passou para a tua mulher depois. Porque isso é um caminho. Por que nós fizemos a quebra de maldição? Porque tudo que é unido na terra é unido no céu. O que é desunido na terra é desunido no céu. Por isso que a pessoa não vence. E ela tem uma maldição dentro da vida dela. E ele ficou bravo e disse: mas tu está dizendo que eu adulterei? Eu disse: tu que adulterou.
Ué? Está pensando o quê? Senão não ia acontecer isso. Tudo estragou o casamento dela. Ele saiu dali bravo comigo, xingando, chamando eu de falso profeta, de um monte de coisa. Saiu sacudindo, batendo os pés nos pés. Não levou um mês. Ele chegou lá e disse: pastor, tu tinha razão, quero pedir perdão. Eu adulterei com uma secretária minha, no lugar de nós ir almoçar. Nós fomos no motel na hora de meio-dia e eu adulterei. Depois daquele dia para cá, nunca mais prestou minha vida. O que eu devo fazer? Chama tua esposa e pede perdão para ela. Se ela te perdoa, tudo bem. Se ela não te perdoa, aí eu não sei. Tu que fizesse o erro. Agora, eu não falei a verdade para ti? Eu disse: mas tu botou direto na mosca onde era a ferida, tu apertou e tirou a casca da ferida. Eu disse: não, a gente sabe, não precisa nem dizer. A vida, olhando para a tua vida, conforme a tua vida, conforme tu vive. Se tu vive dentro da palavra, tu anda com Jesus, ele não é um falso Deus, ele não é uma parecida, não é um demônio qualquer que não vai fazer. Não é um mentiroso, ele jamais. Tudo que ele escreveu, ele vai fazer. Passou, marcamos então para a mulher dele e ele vinha, os dois. E daí vocês sabem aquela confusão. E daí deu choro e choro. Já tinha marcado, eu tenho 2 horas. No lugar de Samuel, eu dei 2 horas. E aquele choro e choro e choro e foi. Até que eu disse para ela uma coisa. Eu disse: olha, se tu deixar dele hoje e cuspir na cara dele, tu tem razão, porque ele adulterou. Mas tu também vai pegar um outro que já adulterou 10, 20 vezes mais. Então é melhor tu perdoar ele hoje e viver a vida de vocês que estava tão abençoada, e tu continuar sendo uma esposa que tu era, e que tu vai pegar talvez um bagulho e tu pensa que é uma coisa e ele já adulterou 10, 20, 50 vezes. Já a alma dele já está que nem um acolchoado que antigamente fazia só um pedaço de pano. Daí ela se apancou a chorar e chorava. Por que tu fez isso para mim? Prometeu que nós ia ser unidos até a morte nos separar, e tu já fazia isso para mim. Ele disse: eu pequei, mas eu estou confessando para ti que eu pequei. Os dois se abraçaram ali, eu comecei a orar, e choraram e se perdoaram. Saíram abraçados da igreja. Hoje são os maiores pregadores lá em São Paulo, no Rio, para todo lugar. Graças àquele momento deu fazer. Então muitas vezes você está aqui dentro da igreja e você não recebe aquilo que você podia merecer, porque você não tem crédito no céu com Deus. Por que eu faço quebra de maldição? Quantas quebras são? São 26 quebras de maldição. Porque nós temos um poço de pecado. Pecamos desde quando nós nascemos, já nascemos com pecado original lá de Adão e Eva. Depois nós vamos pegar os pecados da nossa família até a 10ª geração. E aquilo vai acumulando, e tu diz: mas eu sou tão boa, eu nunca fiz nada errado. Mas lá, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª geração fez as coisas erradas. Adorou Deus, escreveu também, botou teu nome lá no cemitério, tanto lugar. E daí, como é que tu vai dizer que tu vai ser livre? Não é livre. Tu está sempre ali, que nem onda do mar, um pouco vai para cima, um pouco para baixo. Nunca tu te equilibra. Tu parece que agora tudo vai dar certo. Quando tu vê, que nem aquele homem da casa diz: olha, levei 15 anos para a casa, em 15 segundos o mar levou, a água levou. Então nós olhamos aqui que Jesus, quantas pessoas no mundo cometem adultério? Todas elas.
chega, está escrito aqui, todas elas, não está no, ela está no plural, não está no singular. Todas, é com S no final, é plural. E ela, e todas elas. Em João 8 nós lemos a história de uma mulher apanhada em adultério. Vemos como Jesus o salvou. Nós queremos compartilhar com você a graça que ela recebeu. Não é exagero dizer que em algum momento da sua vida todo ser humano comete adultério. Todos cometem adultério. E se não pensa assim é que porque fazemos isto tão frequentemente que até parece que não cometemos tal pecado. Por quê? Porque o adultério é algo que existe em excesso em nossas vidas. Jesus disse, olha, na lei tinha que praticar o ato sexual para ser o adultério. Agora comigo é diferente. Se tu olhar para uma mulher com os olhos impuros, com o coração impuro, daquela mulher e desejar ela, tu já cometeu o adultério sem tocar nela. Então nós automaticamente podemos dizer, ah, é isso, é aquilo lá. Então Paulo ensinou nós, os mais velhos do que nós, nossos avós, os nossos pais, nossa idade, nossos irmãos, os mais novos, nossos filhos, depois dos nossos netos, os nossos bisnetos, assim temos que tratar. Não tratar com outra situação, porque senão nós não vencemos nunca nessa terra. Sempre vamos falhar. E cada vez que falhamos, nós vamos errar. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Glória. Olhando para a mulher em João 8, eu fico pensando se há ou não alguém entre nós que não comete adultério, mas não há ninguém que não cometa adultério, assim como aquela mulher que foi apanhada bem no ato. Todos nós já fizemos isso, mas fingimos que não fizemos. Todos nós fizemos e fingimos que não é conosco. Aquilo não é, não, eu não cometi. Você acha que eu estou errado? Não. Eu não estou. Olha bem para dentro de vocês. Todos na face da terra já fizeram isso. Eles cometeram adultério quando olha as mulheres na rua, nos seus pensamentos, nos seus atos, e toda hora, em qualquer lugar. Eles somente não percebem que estão fazendo isso. Há muitas pessoas que não percebem que cometem adultério inúmeras vezes durante a sua vida. Mas apenas aqueles que são apanhados, mas aqueles que são também, todas as pessoas fazem isso na sua mente, em seus atos. Isso não faz parte da nossa vida. Você não está gostando. Eu só estou te dizendo a verdade. Nós só escondemos isso porque nós sentimos envergonhados. A verdade é que as pessoas cometem adultério o tempo todo, hoje em dia, só que não percebe, nem percebe que é pecado. As pessoas cometem adultério em sua alma também. Nós que fomos criados por Deus, vivemos nessa terra sem perceber que também cometemos adultério espiritual. É outro adultério que nós temos que pedir perdão. Adultério espiritual. Adorar outro Deus é um adultério espiritual, pois o Senhor é o único marido da humanidade. Não existe outro. Se nós adorarmos um demônio de um Deus, que tem mais de 10 mil deuses nessa terra, feito pelo Papa, aquele demônio Lucifer, ele é um pecado. Está cometendo um adultério da alma.
A mulher que foi apanhada no ato de adultério era um ser humano como todos nós e recebeu a graça de Deus, como nós que fomos redimidos. Mas os fariseus hipócritas fizeram ficar em pé diante de todos, apontaram o dedo para ela como se fossem juízes e ia mesmo apedrejá-lo. Eles se repreenderam e se condenaram como se fossem puros, como se nunca tivesse cometido adultério. E eles eram baita de uns cometendo adultério e apedrejar a mulher, matar a mulher. Então muitas vezes diz a Bíblia que nós não devemos de julgar. Não julgueis para não ser julgado. À medida que tu julga, tu serás julgado também. Amados irmãos, aqueles que reconhecem que são um poço de pecado, não julgam os outros diante de Deus. Ao contrário, por saberem que também comete adultério em sua vida, todos eles recebem a graça de Deus que os redimiu. Somente quem reconhece que é pecador é que comete adultério o tempo todo e que pode ser redimido por Deus. Amados, se nós dizemos que somos pecador, nós cometemos adultério. Adultério. 30:15, lê ali. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outro Deus e o servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás muito tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui Deus ali estava dizendo, era o 5º mandamento, era no Pentateuco, do tempo de Moisés, e ele estava dizendo, escolhe, tu quer vida ou quer morte? Tu quer bênção ou tu quer maldição? Quando nós olhamos, ele ali vai ler ali para tirar o dízimo das ofertas, ele diz, roubará o homem a Deus? Em que roubarás? No dízimo, nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, vós e a nação toda. Toda casa, todos aqueles que fazem o conjunto é amaldiçoado. Por quê? Porque a pessoa não obedeceu ao que Deus disse. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que tenha mantimento na minha casa e fazei prova de mim, ele disse. Você não vai fazer prova do pastor de mim, se eu não abrir a janela do céu e não derramarei sobre vós bênção sem medida. E por vossa causa eu repreenderei o devorador. Se tu dá o dízimo, eu repreendo o devorador. Quem pode repreender é só Deus, não é o homem. E eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vida do campo, não seja estéril, diz o Senhor. Todas as nações nos dirão que nós somos felizes. Lá no 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, que serve a Deus do que não serve. Então esse 30:15 eu vou botar no YouTube como um memorial da obediência das pessoas, para elas sempre, o mundo todo olhar, que vai estar no site essa parte. Quem recebe a graça de Deus? Os indignos. Só vai receber aqueles que reconhecem que ela
é pecadora e que ela necessita da graça de Deus para ela andar bem nessa vida. Quem recebe a graça de Deus é aquele que procura levar uma vida pura, sem cometer adultério, ou aquele que se sente indigno e reconhece que é um pecador. Aquele que busca a graça de Deus recebe a sua abundante salvação. Aquele que não consegue ajudar a si mesmo, que são fracos, imperfeitos, que recebe a graça de Deus, aqueles que pensam que não tem pecado, não podem ser redimidos. Como é que eles podem receber a graça da salvação de Deus se não há nada para ser redimido? Os escribas e fariseus levaram a mulher apanhada em ato de adultério até Jesus. Colocaram diante dele e perguntaram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Mas porque eles levaram a mulher até Jesus e o tentaram, eles mesmos já tinham adulterado muitas vezes, mas queria julgá-lo e matá-lo diante de Jesus para culpá-lo. Mas Jesus sabia de tudo que eles tinham em mente, e tudo sobre a mulher também. Então ele disse: aquele que dentre vós, sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Então escreve o fariseu, começando pelo mais velho até o mais jovem, um por um foram saindo até ficar apenas Jesus e a mulher. Aqueles que saíram foram os escribas, os fariseus e os líderes religiosos. Eles estavam prontos para julgar a mulher que foi apanhada em ato de adultério, como se eles mesmos não fossem pecadores. Jesus mostrou seu amor a esse mundo. Ele foi o anfitrião do amor. Ele alimentou as pessoas, ressuscitou os mortos, devolveu a vida ao filho de uma viúva, ressuscitou Lázaro em Betânia, curou leproso e realizou um milagre entre os pobres. Ele tirou os pecados de todos os pecadores, ele deu a salvação. Jesus nos ama, ele é o Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. Mas os fariseus, os escribas, pensavam que ele era seu inimigo. Foi por isso que eles levaram aquela mulher até ele e o tentaram. Eles perguntaram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? E eles pensavam que ele diria que eles para apedrejá-lo, porque se não fosse julgado segundo o que está escrito na lei de Deus, todo aquele que cometesse adultério teria que ser apedrejado até a morte, sem exceção. Todos teriam que ser apedrejados até a morte e condenados ao inferno. Entretanto, Jesus não lhe disse para apedrejar. Ao contrário, ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Amados, não deu para metade, as horas passou. Porque Deus nos deu os 613 estatutos da lei. A lei tem 613 estatutos pelo Criador. O que é estatuto, pastor? Nós, para abrir uma igreja, a gente bota o estatuto, é o seguinte: 40 estatutos. Primeiro estatuto, que a igreja vai ser só para servir o Deus vivo, não podemos servir Deus morto e coisa. Segundo mandamento, a igreja é para nós adorar a Deus como o Altíssimo Salvador, e assim vai. E a gente vai até 40 estatutos. Hoje até os estatutos de igreja não é mais feito por nós. Nós fizemos, quando botamos a Santíssima Trindade, fizemos o estatuto e não foi colocado o estatuto, porque eles mesmos do cartório, que já botam os estatutos dele, porque eles ignoram e dizem que não passa, e aquele não passa, e aquele não passa. Então já faz o estatuto assim, ó, perrenga. Estatuto fora da realidade. Mas o que tu vai fazer? Tu tem que obedecer às leis. Na terça-feira, às 12h30, eu sou chamado mais médico para... Eles querem resolver o problema da tanta
tristeza, tanta coisa que está acontecendo dentro de Butiá. E eu vou fazer a minha palestra lá, mas vou botar quente, mas vou botar, não vou dar moleza, vou botar, vocês são tudo filho do diabo, por isso que vocês fazem isso, não tem como. Então o povo está assim, ó, morto, sofrendo, porque não conhece a Deus e jamais conhece os estatutos de Deus. E eu estou estudando os estatutos de Deus, aquilo que vem do céu, mas não é pouco, não. E eu quero que vocês fiquem de pé. As pessoas cometem adultério em sua alma também. Nós que fomos criados por Deus, vivemos nessa terra sem perceber que também cometemos adultério espiritual. Talvez ninguém pediu perdão pelo adultério espiritual. Qual é aquele espiritual? Aquele que tu pensa na tua mente. O que é uma doença espiritual? Chega no hospital, quantos doentes espiritual é? 80% da espiritual. É aquele que tem depressão, bipolar, esquizofrenia, estresse e ali por diante. Aquele que não compreendeu os mistérios de Deus. Ele não entendeu que Deus morreu na cruz para salvar. Que Deus é amor. Deus deu amor ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cometemos adultério espiritual e nós nunca confessamos a Deus. Chegou o momento de nós falar para Deus e pedir esse perdão para Ele, para limpar nossa alma seja limpa, lavada e remida, porque Ele pode passar borracha agora e apagar todos os nossos pecados lá da mocidade, da nossa vida, dos anos que passou e nós cometemos, nós diz que todos os dias nós cometemos pecado, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloca a mão no coração e olha para dentro de ti, para dentro da tua alma nessa hora. Começa a olhar e perguntar para a tua alma, porque só tu conheces a tua vida. Começa a dizer para Jesus: Jesus, eu não sabia que eu pecava. Meu adultério espiritual estava ali escrito na Bíblia. Por isso que eu não venço, Jesus, é porque da minha mancha está manchada a minha vida. A minha vida está cheia de mancha, de pecado, de erro e de engano. E eu quero encobrir para ninguém saber que eu fiz isso. Diz assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Sou um pecador, sou falho, errei muito, Jesus, mas hoje eu chego à tua presença para te pedir a tua graça, o teu favor imerecido. Eu não merecia esse favor, mas apaga agora da minha alma os pecados espirituais, que eu possa viver uma vida diferente, que eu possa dizer que eu sou filho do Deus Altíssimo, que eu não tenho outro Deus para servir, que a partir de hoje a minha alma seja branca igual a neve. Jesus, olhe para o nosso coração. Quantas vezes nós cantamos e dizemos que a nossa alma está branco igual a neve, e nós estamos enganando a nós mesmos, o Senhor que conhece. Então nessa hora nós te pedimos o verdadeiro perdão da nossa alma pelos pecados espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fica de pé. Aqui, ó, presbítero, faz uma oração.
vocês querem, pode se Senhor encostando aqui, Deus ó. maravilhoso, eterno, Senhor Vem pra Jesus, frente, vem nós pra frente. pedimos agora nesse momento que o Senhor fale conosco, Senhor, fale com a tua igreja, fala com os irmãos, com as Bota aqui, ó. irmãs nesse momento, meu Pai. Nós pedimos, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus, que o Senhor desça, Senhor, que o teu Espírito venha tocar nos irmãos agora, nas irmãs, meu Pai querido, meu Pai amado. Deixa o Espírito da verdade, o Espírito da misericórdia, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, o Teu santo nome, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, desça com Teu Espírito sobre os nossos irmãos, venha abençoar, venha tocar no coração deles, Senhor, venha tocar na enfermidade, Senhor, na enfermidade do corpo, na enfermidade espiritual, Senhor, venha cair por terra todo o mal, todo o poder maligno do caminho dos nossos irmãos nesse momento, meu Pai. Repreenda o espírito devorador da vida deles nesse momento, meu Pai. Venha trabalhar espiritualmente na vida deles, Senhor, abençoando a sua casa, a sua mesa, não faltando alimento, Senhor, em nome de Jesus, os proventos, em nome de Jesus, para que sejam sanadas as suas dívidas, as suas pendências no final do mês, que não falte para honrar os seus compromissos, os seus aluguéis. Nós pedimos, Senhor, e clamamos ao Espírito de Deus, interceda pela vida dos nossos irmãos, pela vida carnal, pela vida espiritual, Senhor. Vai separando os nossos pecados, Senhor, deixando de lado, vai olhando para o nosso coração, meu Pai, que nesse momento nós estamos mirando em Ti, Jesus, glorioso, maravilhoso, detentor da graça, da bondade, da misericórdia. Só o Senhor é Deus sobre Deus, detentor do ouro e da prata, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e clamamos, meu Pai querido, meu Pai amado, nesse momento. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, derrama da Tua graça, da Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Senhor, nós agradecemos por esse culto, essa noite, Pai querido. Ó Senhor, que nós possamos levar as Tuas palavras, Pai, no nosso coração, Pai, que nós possamos, Pai, ter absorvido, Pai, tudo que foi falado essa noite, Pai. Ó Senhor, abençoa a nossa noite, Pai, abençoa a nossa semana, Pai, que vai iniciar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos agracia com a Sua presença, Pai, não nos deixa sozinhos, Senhor, não tire o Espírito de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha nos abençoar, Pai, abençoa nossos familiares, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, que necessita de Ti nesse momento, Pai. Ó, Senhor, que aonde nós colocarmos, Pai, a nossa planta do pé, Pai, o Senhor vá conosco, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nossas mãos, para que nós possamos abençoar aqueles que necessitam, Pai. Que as nossas orações sejam ouvidas por Ti, meu Deus. Que nós possamos clamar, Pai, que Tu possa ouvir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos, Pai, pelas Tuas bênçãos, Pai. Bênçãos sem medidas, Pai querido, Pai amado. Ó, Senhor, tem de misericórdia de nós, Pai. Ó, Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus nós agradecemos por essa noite, Pai. Ó, Senhor, nos engrandeça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama do Teu poder, Pai, da Tua misericórdia, Pai. Nós necessitamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eterno e maravilhoso Deus de querido Pai. Pai, aqui está Teu povo, Pai. Aqui está a Tua igreja, Jesus. Aquela que Tu comprou com Teu sangue, Jesus. Aqui está, Senhor, cada um precisando e necessitando cada vez mais de Ti, Jesus. Nós temos aqui nesse momento, Senhor, para Te adorar, para glorificar, para exaltar, Senhor, para ensinar o Teu povo a viver uma vida pura, feita, Senhor, pelo Teu sangue, pela Tua graça e pela Tua glória. Pai, abençoa cada um nesse momento, Pai. Vai quebrando todas as barreiras, Pai. Vai quebrando agora, Senhor, todo o mal, Senhor, que as coisas velhas todas passaram e eis que faça um novo, Pai. Faz uma vida nova, Senhor, que eles, a partir dessa segunda-feira, eles começam a prosperar, começam a levantar a cabeça e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, Pai. Vai abençoando, Pai. Abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Nós clamamos e pedimos o Teu grande amor. Nós abençoamos a Tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém e amém. Faz assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, de hoje e para todos sempre. Amém. Bota a mão no coração e dá uma salva de palmas para Jesus. Quarta-feira nós temos